pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, desejo que sim. Muito bem, vamos lá. Eu fiz um período sabático aí para mim, que foi muito importante para eu poder estudar algumas coisas a respeito de atualização, de um monte de coisa, de psicanálise, constitucional, NR1. NR1 eu estou pegando pesado mesmo, estou investindo muito nisso. Mas tudo bem, vamos lá. O assunto agora é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma questão polêmica, né? Porque você vê muita morte de um lado sobre um aspecto. Sobre o outro aspecto, você olha e fala assim, mas não são pessoas também que matam muita gente? Afinal de contas, quem são essas pessoas que estão morrendo? São os cidadãos da comunidade? Ou não são? Se são, é um assassinato. Mas se não são, se são assassinos também, como é que a gente lida com isso? Veja bem, eles podem usar drone com granada, com bomba. O nosso exército e o nosso Ministério da Defesa não permite que as polícias usem drone com bomba, só com câmera. Então já está desigual nisso, né? Porque como vocês viram, os rifles que eles recebem de fora são muito melhores do que da nossa polícia, né? Então assim, não sei, é uma luta meio desigual, não é? Muito bem, então vamos pegar numa veia legal. A droga. A droga sustenta muito o crime organizado, não é? Tanto a facção de São Paulo quanto a facção do Rio de Janeiro. Eu não tenho medo de falar, não. PCC, né, Comando Vermelho, né, você vê, mas sustenta. Na verdade, o tráfico de arma, tráfico de drogas, mas o PCC foi muito mais longe. O PCC já tem controle de gasolina, de posto de gasolina, de controle de construção civil, controle de uma série de coisas que eu acho que talvez a maioria das pessoas nem imaginem, né? Mas para lavar o dinheiro, hoje ela é uma empresa. Hoje não, já faz um tempo. Ela é uma multinacional. PCC é uma multinacional. Tem uma organização, olha, uma hierarquia perfeita, regulamento interno. Vocês nem acreditam como é organizado o negócio. Mas assim, isso é assim que eles crescem. E eles crescem aonde? Eles crescem aonde o Estado é omisso. Onde o Estado não funciona. Aí eles funcionam. Você quer saber de uma coisa? Até para fazer caridade. Até para construir escola. Olha que coisa louca. Onde o Estado falha, eles entram, complementam e se justificam como existência. Entendeu? O problema todo é que eles estão dentro do Estado. E a gente já teve 2 filmes, como Tropa de Elite, por exemplo, Cidade de Deus, para mostrar até onde eles vão, até onde eles podem alcançar. Mas isso vai muito além do que a gente pensa, eu, você, né? A gente só tem uma ideia, a gente não tem realmente a dimensão do que acontece na realidade. Por quê? Porque você tem gente viciada em todo lugar. E agora eu não estou, realmente, gente, eu não estou botando o nome de ninguém aqui, de instituição, de nada, não vou falar nada disso. Só vou falar do comportamento humano, só isso, né? Você tem gente competente, incompetente em todos os ramos da vida. Medicina, direito, engenharia, seja o que for, cara. Pedreiro, tem pedreiros muito bons e pedreiros muito ruins, né? Como advogados e juízes muito bons e muito ruins. Você tem políticos muito bons e muito ruins, mas aí quando você entra com droga, com essas coisas, a coisa fica um pouco mais difícil. E assim, como você tem gente drogada em todas essas áreas que eu falei, em todas, fora as que eu não falei, tem. Também tem gente que consome droga dentro do Congresso, tá bom? Mas, João, quem? Não me interessa. Não me interessa quem. Mas tem.
Porque faz parte da natureza humana isso, tá bom? Então existe um interesse, na verdade, de uma manutenção desse sistema, né, daquilo que as facções ganham dentro do poder político. Isso não é novidade, juro por Deus, isso não é novidade para ninguém, gente. Vamos falar. Ai, João, você vai morrer por falar isso. Eu não estou nem preocupado com isso. De verdade, eu estou preocupado com o que está acontecendo. Porque, assim, alguma coisa tem que ser feita. Não sei se você concorda comigo. Sabe, direitos humanos vai falar, não, mas não pode morrer tanta gente e tal. Mas é um ponto, tudo bem. E o outro lado vai dizer o seguinte, se a gente não tomar alguma atitude, eles vão continuar tomando o nosso território, o que também está certo. Então, você veja que existe razão e existe erros dos dois lados. Você também acolher aquele cara que tem 20 ocorrências, 13 anos de idade, estou falando de um caso real, 13 anos de idade com 20 passagens. Como é que você vai recuperar uma pessoa dessa, gente? E não é achar a bruxa. Não, quem é que é o culpado? Agora já foi. Agora você não pega mais o cara de volta. Na boa. Então, assim, tem que medir o que você vai fazer. Isso é muito difícil. Isso não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém, nem para o político, e ainda mais para o político que não tem. Os nossos políticos são péssimos. Porque o nosso país não exige, pelo menos que eles façam um curso. A democracia exige que você tenha todo mundo representado, sabe? Sem estudo, mas quando o cara foi eleito, ele precisa de um curso. Ele precisa ser instruído, ele precisa saber quem que ele representa e como ele representa, entendeu? Pelo menos isso. Mas aqui não existe. E o cara continua na dele, foi eleito e o eleitor dele que se dane. Então isso não funciona, isso não é democracia. Isso é uma palhaçada. A gente não é república e a gente não é democracia. Cara, eu sou constitucionalista, eu sei o que eu estou falando. A gente não é república, porque a União é que manda na gente, não é o município, quando devia ser o município. E a gente também não é democracia. Por quê, João? Vamos começar por um dado só. As redes de televisão e rádio estão na mão de quem? Dos políticos. Então, as redes falam o que eles querem. Isso é democracia? Não é. Mas, voltando para o nosso tema, a situação do Rio não é uma situação estadual. É uma situação, quiçá, nacional e mundial. Porque ela afeta o mundo inteiro. Ela afeta muito o Brasil, mas ela também afeta o mundo inteiro. Realmente, existe uma certa conivência com os governos que passaram pelo Rio, mas eu fico me perguntando quem é que também alimenta isso. Será que é só o Rio? Será que também não tem alguma coisa dos produtores de droga, dos países que produzem mais, para a gente distribuir, porque a gente é maior, porque os nossos portos e aeroportos são maiores? Pensa nisso. Faz sentido, não faz? Faz, claro que faz. A gente seria um distribuidor, a gente não precisa ser produtor, ainda que seja. A gente pode ter os produtores lá fora e cuidar da distribuição. E aí você vai precisar aliciar muita gente. O problema, pessoal, é que o pessoal ligado às facções, eles, se você for pensar bem, eles aliciam menores, adolescentes, como mulas, como avião, né, no jargão usado, como uma série de coisas que afetam famílias, sabe? Então, a gente tem uma divisão muito clara para mim. Dessas pessoas que foram mortas e tal, essas famílias que estão protestando, você tem dois tipos. Aquela família que realmente não tem nada a ver, 10 tipos talvez. Aquela família que não tem nada a ver. Ela está lá morando, a família dela não tem nada a ver com isso, ela só toma tiro perdido. Esse é o pior cenário. Mas você também tem a família que vive daquilo. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, tá? Eu não conheço ninguém
para falar isso. Então, assim, mas ela tem um filho que faz parte do tráfico, que faz parte da facção. E esse filho traz dinheiro, cara. Esse filho ganha muito bem, porque a facção paga muito bem. Toda a facção. E uma boa parte desse dinheiro vai para a família dele. Para viver bem, para ter um carro legal, de repente até para morar continua na comunidade. Não dá na vista. Continua na comunidade. Mas vamos viajar, vamos ter uma boa vida. E quem paga isso? O tráfico. E se ele trabalhasse na iniciativa privada, não ia ganhar isso. Então, como é que você vai convencer uma pessoa dessa, que realmente só pensa em dinheiro, vamos dizer assim, que é melhor você ir trabalhar do que você traficar? Então, família é família, amigo. Se o teu filho é traficante, né, e ele está ganhando muito bem, e ele está mantendo toda a sua família, você vai proteger. É uma coisa assim natural, entendeu? Não é moralmente aceito, mas moral, acho que as pessoas hoje nem pensam mais nisso. Mas assim, é assim que é, entendeu? E tem uma galera que realmente olha e fala assim, meu filho se desviou, ou meu sobrinho, ou meu irmão, o cara realmente se desviou, o cara se perdeu. E a gente não concorda com isso e não recebe nada dele. Também tem isso. Então, você veja que universo de situações a gente está lidando. São muitas situações. E o Estado, nenhum Estado, não é o brasileiro, nem os Estados Unidos, na Alemanha, esquece. Nenhum Estado consegue lidar com esse tipo de miscigenação de situações, entendeu? Com esse caldeirão de comportamentos e de pilares morais dentro da família, se eles existem ou não. Acaba nessa confusão que a gente está vendo. Todo mundo sobe o morro, metade, um terço por um motivo, outro terço por outro motivo e um terceiro terço por outro motivo. Então, assim, a mera revolta não vai trazer paz para ninguém. E todo mundo concorda que alguma coisa tem que ser feita. Talvez não. Eu acho que o ser humano aprende por tentativa e erro. Mas se ele não tenta alguma coisa, a coisa fica muito ruim. É o que a gente assistiu nesses 20 anos. Ninguém tentou nada. Foi deixando, foi deixando, foi deixando. O que a gente tem hoje? A gente tem facção, milícia. Por quê? Porque o Estado deixou de fazer. Tenha certeza disso. E a gente deixou de reclamar. E uma parte da população, que eu não tenho a menor ideia de que seja, também é a favor disso, porque aproveita disso. Aproveita, não trafica, mas aproveita do dinheiro do traficante. Entendeu? Familiares, amigos. Mas corrompem e assim vai. Você tem gente dentro da polícia, dentro do exército, que é corrompível, que entrega arma, munição, que finge que não vê. Você tem tudo isso. Então, assim, o universo é muito maior do que realmente essa discussão de que, assim, foi um exagero usar as forças armadas, usar a polícia toda, matar tantas pessoas, não sei o quê, ou então foi uma omissão até hoje. Isso não cabe mais. Isso não está em discussão o que vai ser feito daqui para frente. E agora? O que nós vamos fazer? Eu gostaria muito de ter uma resposta para vocês, mas eu não tenho, tá bom? Mas a gente pode procurar junto. Eu me predisponho a isso. Vou começar a publicar algumas coisas para a gente conversar, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem em paz.